JTCast. E hoje nós vamos falar, Ricardinho, da sensação de segurança. E já vou fazer uma pergunta para você. Você mora em casa ou apartamento? Eu moro em apartamento, Rafael. Faz bastante tempo. Depois que eu mudei de casa para apartamento, eu nunca mais saí de apartamento. Mas antes de casar, você morava em casa? Não, morava em apartamento. Morava? Sozinho, inclusive. Um garotinho de apartamento, né? Pois. Brincadeiras à parte. Rica, você acha que morar em apartamento é mais seguro do que morar numa casa? Eu acho, mas antes de responder isso, Rafael, eu queria deixar aqui um recado para toda a nossa equipe, dos nossos telespectadores que estão vendo a gente, para se inscrevam, curtam, ativem o sininho, compartilhem esse episódio com toda a equipe de vocês. Gerentes, compartilhem com toda a equipe. Amigos corretores, compartilhem com todos os amiguinhos. Familiares, compartilhem para a família inteira, porque todo mundo que a gente traz aqui na mesa, Rafael, mesmo falando de segurança, é gente, aliás, inclusive, principalmente falando de segurança, gente altamente gabaritada, porque a gente quer mudar aqui, é só a forma de pensar de todo mundo. Ricardinho, antes da gente apresentar nossos convidados de hoje, eu tenho que falar. Como tá legal os nossos novos quadros. É verdade. Tá muito legal. É verdade. Que retorno que a gente tá tendo. Pessoal parando a gente na sede, parando a gente nos plantões, nos lançamentos, sabe? No último lançamento que fizemos, um senhor chegou para mim e perguntou assim: Rafa, você e o Ricardinho são felizes daquele jeito mesmo? Parece tão natural. O que acontece? Eu falei para ele, né? Tive que falar. Que medo. Eu falei pra ele, meu amigo, a gente sempre grava de sexta-feira, então sexta-feira é um ambiente, é uma aura diferente. Mesmo a gente não tendo folga, o final de semana é uma coisa mais solta, uma coisa mais c'est la vie, né? Mais à vontade. Mas, pra quem não sabe, a gente grava 2, 3, 4 programas numa sexta-feira, não é isso, Ricardinho? Exatamente. E nossa aura tá diferente. Mas brincadeiras à parte, a gente ama o que faz. Exatamente. Eu queria deixar também um beijo especialíssimo, vários beijos especialíssimos, Rafael, mas pra Dora Vanessa, pro Baruque e pro Apolo, pra eles, né? Porque assim eles vão entender melhor o que é Dona Vivian, Dona Vitória e seu Alan, né? Os filhos desse excelentíssimo senhor que está aqui conosco. Um beijo a todas, a 10ª potência agora. Você que está assistindo o JDcast, pega uma coisa gostosa para comer, uma coisa saudável, né? Depois do programa maravilhoso que nós tivemos com o Dr. Joaquim Menezes. Pega uma marmitinha fit, um docinho fit e vamos começar o JDcast. Vamos apresentar os convidados? Vamos lá, Ricardo. Vamos lá, Rafael. Então hoje a gente está trazendo aqui um especialista em segurança, Dr. Uchoa, que trabalha aqui com a gente, né? Então ele é especialista em segurança patrimonial, né, Uchoa? Então queria já de antemão agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, né? Seja bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui conosco. É um carinho estar aqui neste vocês. Humilde programa. Contar um pouquinho aí da nossa história, da nossa experiência de vida, né? E tô feliz muito de estar aqui com o Balgrades, aqui um irmão aqui, parceiro que nos ensina muito. E vamos aí bater um papo aí e explicar um pouquinho como as coisas acontecem. E do outro lado da bancada nós temos um gerente que o cara se veste que nem um gentleman, é um sinônimo de educação. É um cara que está sempre disposto a ajudar. Eu percebo que não é nem os corretores da equipe dele, ele ajuda todo mundo, um cara super solícito e um cara que tem uma história muito bonita, que também envolve, ele conhece muito de questão desse assunto de hoje, né, de segurança, e ele vai dividir um pouco da experiência. Seja muito bem-vindo, Balgrades! Muito obrigado, agradeço o convite. Sem timidez hoje. Sem timidez, né? Sem travar. E vamos pra cima. Pedi pro João trazer um conhaque aqui. Ajuda bastante. Ajuda. E agora a gente queria que você se apresentasse um pouco para criar empatia, para criar proximidade. Todo mundo sabe um pouquinho da história de vocês. Primeiramente, né, o Ricardinho começou com o Uchoa. Por favor, conta um pouquinho pra gente a tua história. Igual eu falei, né? Quero agradecer aqui a presença, falar com vocês aí. A gente acaba aprendendo muito, aprende mais do que às vezes passa. E assim, eu sou nesse mundo da segurança aí há quase 30 anos, né? A gente trabalha com isso, conhece... Não, a gente não é conhecedor de tudo, mas temos aí um pouco de gabarito para mostrar o dia a dia do que acontece lá fora, do que as empresas podem melhorar, do que um condomínio pode melhorar. E aí a gente acaba passando aí uma tranquilidade para vocês aí que estão vindo, a fim de aprender e conhecer o que é ter segurança, o que é saber o que é ter sensação de segurança
e para você ter tranquilidade para tocar o seu dia a dia. Muito obrigado aí e é um prazer estar aqui mais uma vez. Acho que agradece. Legal. Muito obrigado mesmo. E você, o que você pode falar? Conta quem é você, como você chegou até aqui. Seu fofo. Sou o Bom Grátis, tá? Eu também trabalhei na área da segurança, na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E vou fazer 18 anos na corretagem. Caramba! Então, em agosto desse ano, eu faço 18 anos. Quantos anos você tem, Balgrate? Você parece tão 43. jovem. Caramba, meu. Não tem um cabelo, não tem um pelo branco. Caramba, meu. Tá de parabéns. Você começou. Pode Começou continuar. já. E tô hoje atuando como gerente aqui na JD. Legal, legal. Você já foi corretor aqui nessa Fui corretor, comecei como corretor na JD. Fui assumir a coordenação. Coordenação. E isso na época de salão. E 4 anos, 5 anos já estou no online. Legal. A gente, acho que vale a pena, né, Balgrate? Só pra... Até pra relembrar, porque relembrar. você está nervoso, né? Você está nervoso, acho que pra quebrar um pouco o gelo aqui. A gente tem um episódio muito pra mim, muito emblemático com o Balgrate aqui, o show. Que durante a pandemia, o Rafa não tava aqui, mas... Durante a pandemia, a gente fez várias lives, né? Com a equipe. Com a equipe de coordenação na coordenação, pra gente... Porque os corretores tiveram que ficar obrigatoriamente todos em casa, né? Porque ninguém podia trabalhar. E a gente, pra não deixar a peteca cair, a motivação, né? Todo mundo realmente... Movimentar. Abraçar a equipe de alguma forma. Os gerentes, os coordenadores, muitos corretores também, a gente se propôs a fazer muitas lives, passar muita história, treinamentos para os corretores durante um período que foi muito complicado. E eu lembro que o Balgrate e o Clinton, né, outro gerente, hoje está aqui no online, os dois eram coordenadores. Né, Abração, época. Clinton. O Clinton acho que era do Jardins, né? Da edição Isso, Jardins. e eu do Linha. Era do Linha. Para falar de estúdios. Que estúdios tinham acabado de pipocar dentro da JD. E a gente foi falar de estúdios como investimento. E eu lembro a gente fazendo a reunião no Zoom. Sentamos... E aí, como que é? Balgrate, fala do Zoom. Aí o Balgrate olhou pra tela do computador. Quando ele viu todas as cabecinhas aqui, ele olhou pra minha cara e travou. E travei. Ele Você olhava travou. assim, ele não conseguia falar. Deu tela azul. Fala, Balgrate, fala. E ele olhava, e o Clinton olhava pra minha cara. E eu falei, fala, Clinton. Fala. Aí o Clinton começou, e o Balgrate olhava assim. Não consigo travar. Comecei falando, depois do nada travei. Mas você vai ver que daqui a pouco, Balgrate, você vai estar de boa, nós vamos estar conversando entre amigos de um assunto que você é muito conhecedor, né, Rica? Sim, e hoje o Balgrate está pré-eleição aqui, o Balgrate fala aqui com a equipe toda. Gravo vídeos hoje, né? Exatamente, eu até falei disso. Então, Eu gosto dos vídeos do Balgrate. E assim, o show, a gente tava até comentando antes, né, antes de começar a gravar, que quando a gente vai falar de segurança patrimonial, mas tem várias seguranças, né, que a gente poderia tratar. caminhos. Segurança financeira, segurança, segurança pessoal, né? Segurança, falar com segurança também. E oratória, falar em público não é uma coisa fácil, né? As pessoas precisam de treino mesmo. breca um pouco. Você tá mandando muito bem, tá? Eu sento lá na minha mesinha e fico vendo você falando. Fala bem mesmo. Tá falando muito bem, tá falando muito bem. A mesa trava aqui todo mundo, mas você vê que daqui a pouco você já tá... Uma coisa que eu reparei, quando não é o Hermano, nosso diretor, puxando a oferta aqui da galera, você ajuda também, a Lara ajuda. É o vozeirão. É uma equipe bem coesa, uma equipe bem... É o vozeirão que ele uma voz bonita, um pessoal, timbre diferente, né? E sem mais delongas, eu fiz uma pergunta pro Ricardinho, mas ele deu de ombro. E vou fazer pra mesa. Existe mesmo essa situação, gente? É diferente? Qual que é a sensação? Porque nós estamos falando de sensação de segurança, mas a sensação dela, né? Sim. Também, a modo geral. Para vocês que são entendedores e também fazendo para o Ricardinho, é mais seguro morar num edifício com uma administração, com todo um trabalho de segurança ou morar numa casa convencional? Hoje, um condomínio residencial. Casa, você é alvo direto. Só tem um muro que separa você da rua. Um condomínio hoje existe câmeras, pulmão de segurança, o segurança, a portaria, acessos. Então, tudo isso existe um protocolo. Precisa de um protocolo. Entendeu? E a casa não. A casa você fica mais vulnerável. Sim. Mas, Balgrate, até fazer um bate-bola com você. Sim. Eu sei que é um assunto até, às vezes meio complicado da gente falar, né? Mais técnico, né? É bem técnico, né?
uma questão de segurança, ela não envolve só os equipamentos, propriamente dito, né? Envolve muito uma questão de comportamento das pessoas, né? Eu posso estar 100% blindado. Se eu deixar a porta aberta, não adianta abaixar nada. o vidro até do carro blindado. Abaixar o vidro do meu carro. Meu carro é blindado. Se eu dar com o vidro aberto, não adianta nada. Não adianta. Né? Então, quando a gente fala e a gente fala de sensação de segurança, que parece uma palavra meio estranho falar nisso, né? Porque ninguém vende uma sensação de segurança. A gente fala itens de segurança, EPIs, né? Tudo envolve segurança. Ninguém fala assim, vou te dar uma sensação de segurança. Porque envolve ainda uma pessoa e como ela vai se comportar em relação àquele protocolo, em relação àquele item, certo, Uchoa? Você estava até comentando alguns exemplos aqui, que eu acho que é legal destacar, que até demonstra isso daí, né? Hoje, as famílias hoje mudaram muito. Hoje, a pessoa constitui família, ela quer buscar algo que no passado não se preocupava muito. Exemplo, a pessoa, hoje, um casal lá novo que se casou, ele vai escolher um apartamento, por quê? Porque ele está se preparando para quê? Para trabalho, para estudo, para progressão de vida. Então, a gente trazendo isso para os antigos aí da minha época, a pessoa não se sente à vontade de continuar morando. Exemplo, hoje você sai da sua casa, você mora numa residência. Eu já morei em apartamento, já morei em casa, eu sei a diferença de segurança, de tranquilidade. Você sai hoje da sua casa para ir no mercado, para ir no cinema, para ir viajar. A sua casa ali, ela está só. Ela está ali abandonada, teoricamente, né? E aí vem a preocupação. Você está num local, você está se divertindo, mas você está com a cabeça onde? Lá na sua residência. No seu bem, no seu patrimônio, né? Será que ninguém mexeu? Será que... E quando você mora em um lugar ermo, num lugar que não tem tranquilidade, que as pessoas não respeitam, que o crime impera, você não tem paz. Dentro desse conceito, dentro de um condomínio, o jogo muda. Por quê? Porque você vai sair da sua casa, o apartamento, o condomínio é seu e de outras pessoas lá, dos seus vizinhos, dos condôminos. Então, você vai ter tranquilidade para seguir sua vida, seguir sua rotina, sabendo que quando você voltar para sua casa, para sua residência, ela vai estar intacta, ela vai estar protegida. E qual que é o valor, né, Rica? Qual que é o valor, a gente trazendo isso para a mesa, qual que é o valor de você estar deitado na tua cama e poder dormir em paz? Não existe. Qual que é o valor de você poder sair, ou você está chegando em casa... Eu tive alguns exemplos de alguns amigos. Você está chegando em casa, você está ligando abrindo o portão. É abordado. E é abordado. Quantas pessoas que... Já aconteceu comigo, eu sou cismado, eu já fui assaltado e é uma coisa que eu tenho, não tem jeito. Eu paro num farol e eu tô assim, aqui olhando pro lado. Porque já me roubaram o carro, já sequestraram minha mãe. Está em cima. Né? Na porta de casa, Rica. Então, assim... A gente trabalha tanto, a gente tem nosso dia a dia, pensa nos nossos filhos, sonha, prospecta e de repente a gente vê que não tendo segurança, a gente tá muito frágil, né? Muito frágil a tudo isso. E levando para o nosso caminho, que é do ramo imobiliário, a gente enfrenta muita gente fazendo essa transição, Balgratz? Hoje sim. Então, vamos pegar assim, um conceito em torno de 2002 para cá, teve o conceito de condomínio clube. Né? Por quê? Antigamente, vocês, todos aqui que estão nessa mesa, brincou na rua. Sim. Muito. Soltamos pipa, carrinho de rolemã. Minha filha não sabe o que é isso. Não sabe, não tem como saber o que é isso. Por quê? Não tem sensação de segurança. Então, hoje, o condomínio precisou disso, de formar os condomínios clubes, por este motivo. Para você ficar tranquilo. Ficar full time na JD, Ricardinho. E a sua filha tá tranquila lá dentro do seu condomínio. Sim. Hoje, consegue descer pra brinquedoteca. Hoje não, ela já tá pré-adolescente. Vai pra discoteca do condomínio, vai pra piscina, pra quadra. Isso. Para, né? Só fazendo uma correção. Eu fui mais de apartamento, viu? Fui mais de clube. Certeza que você foi de apartamento. Terraço. Tá escrito, né? E EVA no terraço, pra não machucar o joelho. Morei com a avó, tomando leite com pera. Mas voltando. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo.
né? Faz algum tempo já. E não tinha esse feeling de... Não tinha essa quantidade enorme de apartamentos que existe hoje. Hoje as pessoas não constroem mais casa. As pessoas... nós estamos vendo aí. Hoje as pessoas... Hoje nós construímos apartamentos. Muita gente morando num ambiente saudável dentro ali de uma célula que só os moradores são donos. Sim. Responsável por aquilo. Né? Tem regras, tem tudo aquilo que se vive dentro de uma sociedade de pessoas. Regras bem claras, né, em relação até à segurança. Quando você mora na sua casa, lá na sua residência, é você e sua família. Quando você mora... E aí, às vezes, você não tem esse contato com o seu vizinho. Às vezes, você nem sabe quem é o seu vizinho. E quando você mora numa célula, num condomínio, ali onde você se sente bem, que você sabe que ali você está protegido, que ali nada vai interferir na sua vida, na sua rotina, no seu cotidiano, você fica mais tranquilo. Por exemplo, eu uma vez estava chegando em casa de carro, né? Então, olha já um exemplo. Para eu colocar o meu carro para dentro, eu tenho que descer do veículo, né? É o normal, ir lá pegar a chave, abrir o portão, abrir ali, você já está vulnerável. Nós, ainda com um pouco de experiência que a gente tem, a gente ainda se preocupa de olhar, de dar uma volta no quarteirão para ver se tem alguma coisa. Se tem uma pessoa estranha, você dá uma voltinha, né? E com todos esses cuidados, ainda você... Acontece. Então, assim, eu estava colocando o carro... Já tinha entrado com o carro na garagem, já tinha olhado, era por volta de umas 11h30 da noite. Não tinha movimento, que era um dia meio que frio. Então, quando eu puxei o freio de mão que eu parei, fui surpreendido por 3 indivíduos, 3 meliantes, armados. Nossa. Então, aí você fala, e agora? Então, eu ainda tive a calma de falar, não, pode levar, o carro tem seguro, você tem que estar tranquilo e passar tranquilidade pro cara. Coisa que num condomínio, você dificilmente vai passar, porque só de você chegar ali já vai ter alguém te esperando, vai estar lá o porteiro, você vai estar sendo monitorado lá. Na residência também você tem câmeras, você tem monitoramento. Só que você não está olhando, ninguém está olhando para você. É você, sua família e você. Você e Deus. Você fazendo a sua segurança, a sua proteção. No condomínio você vai ter um suporte bacana, porque vai ter alguém treinado lá para te auxiliar. E aí, no final das contas, o que aconteceu? Levaram o meu carro, levaram meus pertences. Graças a Deus, não atentaram contra a minha vida, porque eu entreguei as coisas, a Deus, né? Porque o bem material a gente recupera, a vida não. Então, pegando esse exemplo, esse gancho, no condomínio, eu acredito que você vai minimizar muito o fator surpresa. A gente está falando de segurança e estamos falando da questão dos condomínios, né? Mas o que nós temos hoje de elementos para os corretores poderem, né, Ricardinho, falar na hora da venda? Para ilustrar, né? Para ilustrar, o que nós temos de segurança e de elementos para o corretor deixar essa pessoa que está fazendo a transição, que morar a vida inteira numa casa e ir para um apartamento, se sentir segura e, além, poder persuadir. Eu até perguntar uma coisa, até perguntar direto para o Balgratz, Rafa, porque como ele é o cara de vendas aqui, eu sou... Você que atende bastante mesas com os corretores, você vê isso, a dificuldade às vezes de quebrar o paradigma? Porque a gente não atende clientes só que estão saindo de apartamentos para apartamentos. Não. A gente atende muito cliente que está avaliando sair de casa para apartamentos. E não é só produto aí. Tem que quebrar um paradigma, né? De vender, olha, sair da casa é mais vantagem ir para um condomínio. Vai, porque um condomínio residencial. Um condomínio residencial, seja ele vertical ou horizontal. Um condomínio residencial. Como é que, antes da gente até entrar no item, propriamente dito, como é que os corretores abordam isso? Como é que eles têm que tratar isso daí? Experiência própria. Hoje, que nós estávamos comentando, nós brincamos na rua. Hoje você não consegue deixar um filho seu brincar na rua, né? Então, o condomínio hoje, em relação a vendas, 70% não é o upgrade de um apartamento de 70 indo para um apartamento de 100 metros quadrados. Não é um apartamento ou um downgrade, um casal que se separou, cada um procurando um estúdio.
a maioria das vezes é motivo de segurança. Alguém sofreu Sofreu um alguma coisa. atentado e precisa e busca hoje essa segurança, esse conforto. Entendeu? Então, hoje, os corretores estão cientes em relação a isso. Então, hoje, pulmão de segurança... O que é pulmão de segurança? Desculpa. Pulmão de segurança, o veículo. Clausura, né? Vamos, os dois termos. Entrou no primeiro portão. Tá. O segundo portão está fechado. Aí, Já sei, entendi. Desce isso. na rampa, né? Então, Na sobe rampa. um portão, entra o carro, desce. Depois que fechou, abre o outro. Entendi. Eu sei o que é, mas não tinha ouvido ainda o termo. E aí, assim, pelo menos se eu não estiver falando nenhuma groselha, né? E vocês ajudam. Mas geralmente tem os botões de pânico nos controles. Nos né? controles. Assim, por muitas portarias são automáticos, né? Os portões, por Ou pede sensor. para baixar até o vidro. Pra do baixar o carro. vidro, pra olhar pela Para câmera. olhar se é né? o proprietário do apartamento. E aí, envolve não só, por exemplo, vamos começar, entrando nos itens que o Rafa perguntou. Uma clausura, Isso. portão, vamos pegar pela garagem, porque existe também na portaria. Isso. Né? A acesso de do pedestre Também tem existe. a mesma questão. Tem também. Na clausura de carros, né? No portão de segurança de carro, existe um protocolo, usar a palavra que você usou, que a gente vive... Você usou uma palavra, eu acho que se encaixa muito bem na conversa, que é viver em sociedade. Exato. Né? Sair de uma casa é sair do individual para viver no coletivo. Isso. E viver no coletivo, às vezes, não é fácil. Há regras. Porque cada um saiu do seu individual com suas manias. Né? E viver no coletivo é viver uma mania só. Né? Então, as pessoas respeitar regras, todo mundo de forma uníssona, nem sempre é a coisa mais fácil. Exato. Né? Então, as pessoas tendem a zelar pela sua, mas elas têm que respeitar o patrimônio coletivo também. Então, um protocolo de garagem, né? Para o ideal de um protocolo de garagem, o que as pessoas precisam tomar cuidado ao usar, ao respeitar o protocolo de clausura de uma garagem. Antigamente, os condomínios só existia um portão de acesso. Só um portão de acesso. Então, o que acontece? E aí é igual a nossa casa. Só existe um portão. O portão está aberto, a casa está aberta. Porque aí qualquer pessoa pode entrar forçadamente, pode entrar... Se você for convidado, bem. Mas se tratando de segurança, de agressão, você abriu o seu portão lá, você já está vulnerável. Então, sabendo disso, porque tem estudo, tudo muda, tudo tem regra, tudo tem um protocolo, tudo tem um porquê. Um porquê que hoje, nos condomínios, quase todos, não precisa ser de grande padrão, Não precisa. ou médio ou baixo, isso é vocês que sabem, todos hoje têm a clausura 2 portões. Esse primeiro portão, você pode ter certeza que é você que vai abrir. Sim. Um sensor, né? E vai ter um sensor. E vai ter lá uma pessoa que vai estar lá te monitorando. A pessoa já conhece. A pessoa que trabalha com você lá há anos, ele já sabe o jeito que você entra dentro da sua casa. Ele já entende o padrão. Ele né? já sabe o carro, comportamento a rotina, do carro, né? a rotina. Então, você passa esse primeiro estágio, igual o portão de acesso de pedestre, e alguém vai te autorizar você passar. Sabe de uma coisa, o É show? acesso, né? E fecha. Eu vivi a vida inteira, morei em casa, até os 34 anos morei em casa. Quando casei, morei em apartamento. Eu amava morar em apartamento. Pelos sustos que eu tomei na minha vida, de assalto, dessas coisas assim, eu amava. Agora, o que o Ricardinho falou, Rica, e você falou uma coisa muito importante, cara. É aprender a viver com pessoas, né? Então, o que me chamava a atenção, que era diferente de casa para apartamento, questão do barulho. Sim. Depois das 10, você tinha que ter uma noção maior. Eu lembro que tinha uma senhora com um poodlezinho que, eu ouvi o barulhinho das unhas dele, ele andando. E para mim não era problema. Mas tinha gente que se incomodava e chamava, e o cachorro teve que usar meiazinha. Você acredita? Tem gente que é chata. Que as pessoas reclamam, né? Isso hoje envolve também, tipo, construtivo, né? Sim. Aí a qualidade da construção, isso também consegue alterar. Ah, sim. Lajes A laje, né? a Muito laje fina. acude. É.
Verdade. Aí, de novo, uma segurança... como que fala? Acústica, né? É um conforto acústico, né? Aí, voltando à história da entrada. A gente entrou pelos carros, né? Mas temos um outro item de entrada que, por muitas vezes, é extremamente traumático, também complicado, e é um dos mais... Acho que, pelo menos, eu vou em poucas reuniões de condomínio do meu prédio, mas... acho que é um dos pontos que mais se tem discussão dentro de uma reunião de condomínio, que é a portaria. Né? A portaria. E a portaria, pra gente, Belgrades, ela tem vários itens, né, que a gente acaba colocando, porque é lá que está a blindagem, né? Hoje a gente vende condomínios com portaria... Blindada. Já vem da construtora. Com clausuras de pulmões de acesso de pedestre. Então, a mesma porta de entrada. Então, para quem não entende isso direitinho, né? A gente, até se resgatar o episódio do Memorial Descritivo, vai entender. Verdade. Vai ter isso no Memorial também. Então, tem lá pulmão de acesso de pedestre ou clausura de pedestre. Então, significa que o morador ou visitante entrou, foi travado dentro de uma gaiolinha e abriu a outra porta. Né? Então, tem isso. Por exemplo, no meu condomínio, você tem ainda uma terceira, quarta porta para entregas. Isso que eu vou falar, Né? Então, pizzas entram por outra coisa. Deliveries. Então, os acessos são todos diferentes, né? Então, as portarias estão ficando cada vez mais equipadas e complexas, né? Para acessar. Porque a parte hoje mais crítica em um condomínio é a parte de entregas, é a parte de acesso. A parte mais crítica em um condomínio é garagem e parte de delivery. Mas é por isso que o motivo de estar bloqueando esses acessos. Dentro desse contexto, eu concordo também com a sua colocação. Mas assim, hoje num condomínio existe 3 formas de entrar. Entrada social, entrada de serviço, que é essa que você está falando, de mercadorias e entregas. Entre outros, né? Entre outros. E entrada de veículos. Mas eu vejo que a entrada social é a que dá mais problema. Por quê? Por quê? Grande fluxo de movimento. A entrada de serviço, ela é muito mais monitorada, até porque é a entrada de serviço, é onde vai entrar terceirizados lá, empresas, vai fazer manutenções lá, diversas. E a entrada social, a pessoa já te conhece, já sabe ali do dia a dia, de quem entra, de quem sai. Mas, às vezes, tá só um camarada lá, ou um funcionário ou uma funcionária, que ele é encarregado de uma série de coisas que não é só monitorar ali. Às vezes, tem aquela parte que vira uma rotina. E aí, nessa rotina, que as pessoas de má índole, que querem ir lá entrar e arrombar lá o seu apartamento, arrombar sua casa, acaba se aproveitando disso, né? Tendo esse treinamento, deixando uma pessoa mais tranquila para trabalhar, dividindo tarefas, isso vai ser uma forma de minimizar isso aí. Então, no meu ver, a entrada social, todos os casos que a gente vê que acompanham, de arrombamento, de a sua casa, seu apartamento está vazio, entram lá pessoas lá que não são autorizadas, saem lá com seus pertences e a pessoa sai pela porta principal lá, pelo acesso social, onde todos os moradores saem. Por quê? Porque ali o cara sabe que, às vezes, tem essa reclamação de você questionar um pouco o morador, né? Falar assim, tá acontecendo algumas coisas aqui que a gente precisa acertar. Às vezes o morador não entende isso. Ele só vai entender quando doer no bolso, quando forem lá mexer no patrimônio dele, que é a coisa mais importante da vida. É lá, é a nossa casa, nossos pertences, tudo que corre na nossa vida está dentro da nossa casa. Então, melhorando isso, melhorando esse convívio, trazendo opiniões, trazendo sugestões, isso aí é uma coisa que vai ser melhorada, né? E vai minimizar muito aí o fato de ter algum dano aí no seu patrimônio, na sua residência. Tem uma coisa, Ucho, aqui até dando exemplos, que eu acho que é bem legal isso, da forma que a gente está conversando isso daqui. Um erro que acho que é muito comum, Rafa, de condomínios, porque eu moro em sabe
uma mania que os moradores... Eu concordo com você. A entrada social, eu acho ela muito mais vulnerável do que a de serviço. Porque o comportamento dos moradores tende a ser errado. Interfere. As pessoas vão sair do condomínio, tem alguém na porta, elas deixam ela entrar. Exato. Elas deixam a porta... É automático. Tipo, ele tá aqui dentro, eu já vou deixar ele entrar. E não é assim. O protocolo não é assim. Não o protocolo não você pode, né? fecha a porta e a pessoa que está lá fora precisa se identificar. Não é sempre isso que acontece. Festas de aniversário, que as pessoas entram... precisa de volume, lista né? na porta. Volume. De gente. Muita gente, às vezes, transita pela entrada social. Né? Então, de novo, por isso que a palavra sensação e comportamento, acho que ela vai aparecer bastante aqui na conversa, porque a gente pode equipar o prédio com milhões de itens. Se as pessoas não operacionalizá-los da forma correta e se a gente vende, né? A gente vende o item corretamente, né? Do que ele tem, ó. O que item vem com isso, a portaria é blindada, não sei o que lá. Se eu deixar a porta aberta, não adianta nada. Não adianta. Vai dar na mesma, Você tá franqueando. ela sai blindada ou não. Tem uma outra coisa que tem na portaria, e aí uma opinião de vocês, se realmente isso é bom ou não, controles de acesso, biometrias, ou facial, isso é melhor. Facilita. Importantíssimo. Em cima da pergunta do Ricardinho, só para endossar e complementar, é o item que talvez seja mais importante para assegurar as pessoas? Hoje, cada dia mais a tecnologia está mais avançada, né? Ainda mais hoje, agora, com a IA, cada dia está evoluindo mais. Mas com certeza, facial e biometria, hoje, mas não pode deixar do pessoal. Exato. Ou a pessoa física lá. Mas hoje em dia também existem muitas portarias virtuais, né? Remotas. A gente tem algumas. Isso. Mas é importante ter a rotina e um protocolo. Os condôminos têm que ter ciente em relação ao protocolo daquele condomínio. Então é isso que dá essa confusão, às vezes, de um proprietário ou de um inquilino, de um condômino, não querer aceitar a regra de segurança, que não é só para ele. É para todo o convívio, para a sociedade, né? A sociedade do condomínio. É isso. A gente tem, você falou da portaria remota, a gente tem alguns condomínios de portaria remota. Por exemplo, eu conheço o Blen, não lembro se tem. O Blen Studios é um em operação, que é remota, que hoje o protocolo do condomínio você faz a liberação, você abre a abertura pelo celular. Você consegue abrir as portas da portaria, né? Porque não existe a guarita, não existe o porteiro, né? O segurança na porta do condomínio. Então, os condôminos, eles abrem por aplicativo. As portas da frente, clausura, né? Então, o visitante, seja lá quem for, fica preso, literalmente, dentro da gaiola, né? Porque a gente chama vulgarmente de gaiola aquilo. Aí você abre a porta de dentro. Aí a pessoa tem acesso ao condomínio. Aí, por muitas vezes, você ainda chega nos elevadores que tem controle de acesso. Tem muitos elevadores. E a gente tem vários empreendimentos aqui, principalmente aqueles de padrões maiores, né? Que os elevadores têm controle de acesso. Um hall privativo. Especialmente não. Um hall privativo. Os que tem Você hall tem que ter privativo. senha para abrir o elevador no seu andar. É outra ferramenta que nos apartamentos de alto padrão, eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas famílias aí de alto nível, que você está lá no estacionamento, na garagem, para você entrar no elevador é uma senha, e para você abrir o elevador no andar lá, no 15º andar lá, na residência que a pessoa mora, você tem que ter senha para abrir. Senão você não acessa. Não adianta você apertar lá o 15º, que não abre. Porque vai chegar lá e não vai abrir. Rica, falando de produtos que têm uma segurança mais assertiva, mais focada, me lembra muito da Moca, né? Sim. E sabe o que me veio na cabeça? A Rua Madre de Deus. Sim. A gente tem na Madre de Deus, Rafael, o Monan. Né? O Monan é um dos empreendimentos que a gente lançou lá, que acho que é um dos sucessos, um dos maiores sucessos do ano passado que a gente teve, né, Bal? Que ele veio com vários itens de segurança. E o item, até antes do que você está pensando, o Monan, ele veio com ele tem uma característica que acho que é única dele,
Eu não lembro nenhum condomínio que a gente lançou depois, que veio ainda envolvendo essa questão do acesso, que é o pórtico share fechado. Fechado. Com um pulmão de segurança. Com pulmão de segurança. Vamos. Então a gente tem assim, ainda. A gente, pra você ter uma ideia, a gente não conseguiu nem entrar ainda no condomínio. Nós estamos falando ainda da porta de acesso dele. Então a gente está numa rua, na Madre de Deus, que você, para entrar num condomínio como não visitante, mas uma perua escolar, entrar no condomínio para pegar seu filho, ela entra numa ruazinha, né, num pórtico share, naquela alça de acesso, vão fechar a perua lá dentro, seus filhos entram, aí abre e seus filhos saem. Né? Então, isso é um item de segurança a mais em cima de uma portaria, né? E aí a gente tem, né, Rafa, outros empreendimentos na Madre de Deus. A Madre de Deus, pra gente, é uma tremenda de uma rua. Verdade. A gente tem muita coisa lá. Madre 914, o Rai. Madre 914. Rai Moca. Exatamente. Que é um pouco mais antigo. Então, e o Madre, o Balgradis, é um produto extremamente bacana que a gente tem. E, para todo mundo lembrar, né? É um produto que está pronto para morar. É verdade. E ele tem 2 torres, né, Ricardinho? Uma de estúdios e que dá para Paz de Barros. Sim. E a torre residencial que dá para a Madre. própria Madre de Deus, né? Isso. E acho que o que é bom lembrar, todo mundo lembrar em relação ao Madre, é que ainda tem unidade lá para vender. Né? Então, quando a gente fala da Moca, hoje a gente está com o lançamento do Grande Diálogo, né? Que está todo mundo ofertando, mas nós temos unidades no Monan também, Sim. que o Monan absorveu muita unidade lá, muito cliente do Grande Diálogo, mas o Madre 914 ainda é um produtaço, né? Que os corretores não podem esquecer de colocar ofertar, no seu né? sprint, De ofertar ele. Às vezes, né, a gente fica tão focado no lançamento do momento, do Isso. Monan que foi um sucesso, e a gente esquece dos amiguinhos do lado, né? Tem que ofertar tudo. É uma região que tem produtaços e que tem essa especificação que a gente está levantando hoje. A vantagem nossa hoje aqui na Diálogo, aqui na JD, é isso. Porque não existe só um produto. Nós temos a família, né? E em momentos diferentes. Em momentos diferentes de obra. Produtos prontos, fases de acabamentos, lançamentos e até o breve lançamento, né, que vai chegar agora. Exatamente. Então isso é vantajoso. Então, para você, corretor, pode procurar pro Bom Grátis da JD. Pode E procurar. não esquece. esquece. O Madre também. O Madre 914 está vendo unidades lá. Tem unidades. Estúdios, apartamentos. Não esqueça de ofertar esse produto também dentro do portfólio de vocês. Dentro do portfólio, é isso. É isso daí. Baita produto, é só você vender. Aqui a JD tem... Ô, Belo, aqui na JD tem É empreendimentos Moca, na Moca. É Moca. Em todos os momentos, é só vender. É, só É isso vender. aí. Entramos no condomínio, show. Estamos dentro do condomínio agora. Passamos por garagem, passamos por portaria, passamos por porteiros. Então, assim, lembrando sempre, temos um elemento muito importante nessa história toda, que é uma figura humana, que é o porteiro. Ok. Então, porteiro mal treinado não adianta nada também. Aí Não é a lascou. consultora que vai entregar, né? É a administradora, né? Que o síndico, seja lá como está feita a administração do condomínio, mas portaria bem treinada garante que o protocolo seja seguido. Ok. Né? Então, estamos dentro do condomínio agora. Passamos por todo o perrengue, estamos dentro do condomínio. Chegamos dos elevadores. Então, por mais que a gente tenha falado aqui, Bal, eu queria só que você desse uma explicação mais comercial para todo mundo entender o que é um hall privativo e um elevador com controle de acesso. Porque às vezes eu tenho a impressão, e quando a gente fez o episódio do Memorial Descritivo, a gente até listou algumas coisas. Sim, sim. Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas leem as coisas nos folhetos e no memorial, elas não sabem o que quer dizer. Elas leem no automático. É, Então, elas não explica entendem. pro pessoal, o que é um elevador com controle de acesso? O que quer dizer isso? Só você e sua família vai ter acesso ao seu andar. Então, quando abrir o elevador, você já saiu na sua sala. No térreo. No térreo. Eu chamei lá no Vamos térreo. lá. No térreo ou no subsolo? Ou subsolo. Você acessou o elevador. Vamos usar até o exemplo do 15º andar. Você apertou pro 15º, só você vai ter acesso ao 15º. Um visitante, para acessar, vai ter que precisar da senha que você tem ou da chave. A ou tag. Da tag. Tag. Entendeu? Você não consegue acessar o 15º andar. Vamos supor, você mora no 15º, Ricardinho.
Eu chego sem avisar, eu não consigo apertar sua campainha. Você até aperta o Até décimo quinto no aperto botão, ele não no acende. botão, ele não acende. Porque ele exige que você faça uma Isso. outra coisa lá dentro. Já é parte privativa do seu apartamento. Que pode ser biometria. Biometria, facial. Facial pode ser ou um senha, código de senha. A senha no elevador, geralmente, você aperta uma sequência de números de andares, né? Ou a própria tag. Então, E alguns elevadores hoje com aplicativo, de Então, QR assim, Code. Quando qualquer um ler num folheto ou no memorial descritivo que um elevador, hall privativo, um elevador com controle de acesso, estamos falando de um elevador que tem algum sistema de senha. Segurança. Ou de trava, de um sistema de segurança. Seja por chave, seja por senha. E chegou um visitante e eu não quero dar senha, geralmente você destrava o elevador no seu Isso. andar, né? E fica livre, qualquer um para, ou você Até pelo dá... próprio interfone você consegue. Até pelo próprio interfone, ou você dá senha, você dá algum tipo de mecanismo que a pessoa consiga acessar o seu andar. Ou entra pelo elevador de serviço. Ou pelo elevador de serviço, que também, por muitas vezes, tem o mesmo tipo de controle. Né? Não é só, às vezes, não é só social. O convidado, às vezes, você vai buscar, né? Deixa eu perguntar pra vocês. Em alguns casos, vai buscar. Né? Em alguns casos, nem vai buscar, deixa ele Deixa lá embaixo. Deixa lá embaixo. Dependendo do que for Pô. cunhado, deixa ele lá embaixo. O ponto de segurança que é mais delicado para esses edifícios que tem essa, vamos dizer, tem esse trabalho de segurança, é, por exemplo, essa situação que o Ricardinho tinha comentado com a gente, que às vezes tem a pessoa lá e tá na clausura, libera para passar, ou quando tem um serviço que é terceirizado. Por exemplo, eu trabalhei com reforma há mais de 13 anos. Então, para poder liberar pessoas que não são donas daquela unidade, daquele patrimônio, a gente tinha que fazer como se fosse um memorial também do que seria a obra. Ok. E botar nome, RG, CPF e função de quem iria entrar. E quem não estava nessa relação não podia entrar. Exato. Isso, ao mesmo tempo, é um calcanhar de Aquiles, no sentido de, pelo cotidiano, criar uma amizade com o porteiro, criar uma amizade com a faxineira, com o pessoal que está imbuído lá. Deixa aqui o menino passar. Não. Como que é? Ó, tá na regra do condomínio, siga. Foi acordado, tem as reuniões, né? As pautas lá. Quando tem mudanças, e quando tem mudanças é porque alguma coisa antes aconteceu. Então, siga as regras do condomínio. Se tá falando que tem que ter... Quando tem uma festa, você não desce a lista lá, dos seus convidados? Sim. E é seus convidados, são pessoas do seu convívio que você sabe que vai entrar na sua casa, vai passar por dentro do condomínio, vai acessar elevador, vai descer elevador, vai para o salão de festa, mas é pessoas que você conhece. Quando você traz alguém de fora para fazer algum serviço, para fazer um reparo, você tem que avisar lá, a portaria, trazer dados da empresa, trazer quantas pessoas vão acessar ali aquele ambiente, quanto tempo vai ficar, quanto tempo... Às vezes, é lógico, não vai ser uma coisa exata, mas você vai dar um norte do que, nós vamos fazer um reparo aqui, nós vamos ficar o dia inteiro. E a pessoa... Porque no condomínio vai ter o síndico, vai ter o zelador, que vai te dar... ferramentas que você pode usar para acompanhar. E quando é recebimento de material? Tô entrando numa unidade, tô trazendo o mobiliário antigo da minha casa anterior, tô trazendo sofá, eu vou ter que ter acesso à garagem, vou ter que ter um lugar próximo ao elevador para descarregar. Como que funciona essa segurança? No mesmo padrão. A pessoa tem que ser identificada. Não pode acessar sem uma identificação. Então, o protocolo só existe porque já teve falha alguma vez. Sim. Então, você precisa daquilo e seguir. O que está escrito, segue. É isso. Até porque... Não sei se eu estou falando uma besteira, né? Falar uma merda, mas é uma palavra que ia ficar muito, muito ruim para falar aqui. Uma besteira. Nenhum prestador de serviço chega
De repente. Do nada. Do nada. Do nada. Né? Então desconfie. Se Desconfie. chegou alguém lá, chegou o cara da TV a cabo dizendo que teve um problema no seu aparelho e você não chamou, desconfie, porque não tem nenhum problema, né? Então, ninguém chega... Ou liga, né? Ou liga e Liga confirma. Do mesmo jeito a que um monte de operadora. gente fica se preocupando com os golpes de WhatsApp, golpes de ligações dos bancos, não sei o que lá, mas nos condomínios também se tentam muitos golpes, Opa, né? As pessoas chegam nas portarias com entregas que não existem, querendo passar maquininhas de cartão. Ó, eu vou na casa com da minha chocolates. tia. Da minha tia. Eu vou na casa da minha tia, porque às vezes o cara tem informação, viu? Ele não entra... Tem alguma A bola informação tá cantada. disponível. Ele Tá não dado. entra... Tem aí os oportunistas que eles vão entrar lá para arrombar a sua porta e vai furtar lá a sua residência. E tem às vezes o cara sabe que você é um empresário, que você está saindo com um carro vistoso, um carro caro. E aí, a oportunidade que os caras têm para quê? Para crescer os olhos. Entendeu? Diferente do quê? Por que morar em condomínio hoje é bem melhor do que morar em residência? Porque a sua casa tá lá. Você saiu, não vai ter mais ninguém que vai olhar a sua casa. Não vai ter mais ninguém. O máximo que vai ter lá é o seu monitoramento. No condomínio, não. No condomínio, é desde a hora da passagem da entrada de serviço, câmeras, todos os ambientes você vai ter, vai estar passando lá, vai estar te marcando. Sim. Você vai entrar no elevador, vai estar te marcando. Você bateu na porta lá do andar que você foi, você vai estar sendo monitorado. Então, pegando esse gancho aí, quase que... a diferença é muito grande de você morar em um condomínio e hoje você morar numa residência, porque você vai estar desguarnecido. Tem uma coisa, deixa eu até me ver uma coisa na cabeça, até compartilhar com vocês. Eu moro num condomínio. E você tinha falado uma coisa de que a gente precisa se preocupar também com a segurança pessoal. Né? Então, faça a sua segurança. Faça a minha segurança primeiro, para depois... primeiro, olhando a minha segurança, eu já vou estar me preocupando com a segurança do próximo. Tem um hábito que eu mudei, não muito tempo, mas uma preocupação que eu sempre tive, principalmente com essa questão de dados, né? Os dados das pessoas estão disponíveis para tudo que é lado. E envolve muito essa questão dos deliveries, né? Os pacotes chegam com seus dados, endereços, nomes, não sei o que lá. E aí eu vi na internet um negócio que chama carimbo de segurança. Um negócio ridículo, baratinho. R$2, acho que eu paguei R$2 ou R$3. Que é um carimbinho que você passa nas etiquetas com os dados e ele rabisca. Sim. Ele pinta completamente a etiqueta. Então, eu não jogo fora, Rafa, nenhuma embalagem que chega pra mim sem rabiscar. Isso, destrói. Destrói. Porque assim, geralmente... Porque tá teus dados. Porque você pega, por exemplo... Não, eu não quero falar nome de lojas, mas essas e-commerces grandonas que vem aqueles plásticos. Sim, né? E sim. é difícil rasgar, porque E hoje já vem puxa. protegido, já antes com plástico para... O carimbinho, ele pinta por cima, não tem caboclo que consiga ler aquilo lá, né? Então, descarta-se muita coisa nas casas, né? Que os dados das pessoas estão escritos, né? Conta de luz, essas coisas. Eu comprei uma picotadora. Então, eu picoto conta de luz, conta de condomínio, boleto, tudo, para realmente não ter acesso a informações que não dizem respeito a ninguém. Só, né? então, só você. Não é um protocolo de condomínio, né? É um protocolo de segurança pessoal. Mas que por ter os dados de meu endereço, que as pessoas vão ter acesso. As pessoas podem ligar Lé com CRE, começar a seguir rotina, começar a seguir um monte de coisa, de entrega de pacotes, essas coisas, e tentar estabelecer algum padrão para poder fazer alguma coisa. Então, para mim, o que você falou de olhar para a segurança própria, individual, né? Ela faz muita sentido, diferença. Né? Então, quando a gente fala, o protocolo está lá para ser seguido, eu tenho a mesma linha de pensamento só existe um processo porque alguma coisa deu errado. Porque se não tivesse dado errado, tava todo mundo fazendo do jeito que queria. É verdade. Né? Então, se é para organizar a casa, a gente precisa fazer todo mundo andar na mesma rua. Né? Então, vamos fazer todo mundo andar na mesma linha, porque aí o negócio vai dar certo. Protocolos de segurança, protocolos de higiene, protocolos sanitários, qualquer coisa que eles existem para o bem comum. Okay. Então, se eu vou fazer os meus dentro da minha casa, eu tenho os meus, né? Então, seja rabiscar a etiquetinha, seja picotar a conta de luz, mas a hora que eu saio da porta da minha casa para o hall,
independente se ele é privativo ou não, eu já começo a entrar num protocolo coletivo. Já no alerta, no Eu alerta. já preciso olhar para o protocolo coletivo. O que eu preciso? Travar meu elevador para não ter acesso, porque Não dá qualquer sorte pro azar, né? Não dá sorte para passar. A oportunidade faz o O ladrão. ladrão. A oportunidade faz o ladrão. Você, igual assim, um exemplo. Você sai da sua casa todo dia para trabalhar. E aí, às vezes a gente entra na rotina. Você tá sozinho, você faz só a sua segurança. Você só precisa se preocupar com você. Quando você sai com a sua esposa, com seus filhos, o seu comportamento muda. Muda total. Muda. E é assim, ó, é natural. E sem você pensar, é instintivo. Você vai sair para levar seu filho na escola, você já se preocupa. Isso é o quê? É uma ferramenta de segurança, de proteção. Mas você sabe por quê? Aí vocês... Me dá a opinião de vocês. A gente confia na gente. A gente não confia nos outros. Exato. A gente tava dando um exemplo aqui. E é certo isso. Eu também acho certo. A gente tava dando um exemplo aqui antes de direção defensiva. Viu? Até comentei isso com Foi, você. foi. Que quando eu fui fazer renovação de carteira, faz um tempo, eles falam... agora, não era... pelo menos quando eu tirei a carteira, não era isso. Não era esse termo, direção defensiva. Mas quando foi fazer a renovação, alguns anos depois, Precisou. era direção defensiva. E pelo que eu entendi, a direção defensiva é porque você precisa se precaver com o erro do outro. Do outro, exato. Tipo, o outro vai errar. Então já se precava. Porque já o se outro- precava, nem sei se é esse o verbo. Porque alguém tá pensando isso de você. Porque a pessoa está mexendo. Aquele cara na frente está mexendo no celular, ele está distraído, ele está bêbado, ele está com sono. Exato. Alguma coisa está errada com ele. Então sono. vou te ensinar como você se proteger no trânsito. Então, as pessoas, cada vez mais nós estamos sendo ensinados a nos defender. Exato. Né? Porque estamos assumindo que o mundo está errado. Né? Então, quando eu saio pra jantar, tipo, o Rafael sai pra jantar com a esposa e com a filha, que ele fica olhando pelos dois lados do farol, Rafa deu o que é importante. ele tá assumindo que o mundo está errado. Tipo, o mundo não funciona mais do jeito que ele deveria funcionar, então eu tenho que me precaver. Porque alguma coisa pode acontecer. Isso é um protocolo de segurança pessoal dele. Uhum. Porque fora do... Igual, a gente vive em sociedade, né? Dentro do condomínio, lá onde você mora com os seus vizinhos e tal, é um lugar controlado. É um lugar que as pessoas se respeitam. A partir do momento que você sai pra rua, Na rua. você tá... A mercê, aberto a tudo. Tá as aberto coisas. a tudo que pode acontecer. Tudo que está acontecendo aí fora pode vir para atentar contra você. Então, é isso. É aprender a lidar com consequências, com situações adversas àquilo que você está acostumado. Tem uma outra coisa, Balgratis, que eu queria puxar o assunto com você. Olhando agora os condomínios especificamente. Quando a gente pensa num condomínio que os vizinhos são outros condomínios, então você tem só uma frente. Né? Então você tem um acesso só. Hoje os terrenos da gente, quase poucos são assim, né? São quarteirões, são esquinas, então envolvem muros. Né? Então você não tem mais portarias só. Você tem perímetros né? Muito grandes. Os terrenos estão muito grandes. Né? Então você tem muros gigantes. E uma das coisas que aparece muito nos memoriais, né? Isso, obviamente, é o item de segurança perimetral. Né? O que é a tal da segurança perimetral que a gente tanto vende nos empreendimentos? Acessos. Perimetral. Então, aqui a pessoa vai ter o acesso a esse perímetro. Para acessar aquele outro perímetro, vai ter que passar novamente por um protocolo. Para acessar novamente, vamos lá, academia. Hoje em dia, a academia é facial ou biometria. Para você acessar, um visitante não consegue acessar a academia do condomínio. Ele não tem acesso às áreas sociais. Não tem acesso. Ele vai ter acesso ao hall para chegar no elevador e subir no seu apartamento, se for autorizado. Mas ele não consegue usar a área comum da academia, que é para os condôminos. Isso dentro do condomínio, já. Isso, dentro do condomínio. Isso dentro do condomínio. Então, isso é... A parte perimetral é isso. Acesso de áreas comuns. Aí. Áreas Tá falando comuns. de áreas comuns. Hoje em dia, além do muro, A gente tem ainda... precisa da concertina, Isso, da cerca a gente elétrica. ainda tem um problema de perímetro de fora para dentro. De fora para dentro. Que tipo, eu quero pular o muro. Simplesmente isso. É eu dei isso. o muro, sou um parkour, resolvi pular na árvore, no muro e pulei o muro. Então,
que também tem uma história de segurança de perímetro. Perímetro. Câmeras Câmera de segurança. de segurança. E hoje em dia, cerca elétrica. Que dá choque, Dá realmente. Dá uma atordoada, né? Pra quem nunca levou, dá choque de verdade. Dá choque de verdade. Mas você sabe que essas coisas que a gente tá falando, até desculpa te Sensor de cortar, presença, Balcar. né? De Sensor de movimento. presença, de movimento. Sensor de presença. Até... Com infravermelho, né? Com infra. Vermelho. Luz. Tá vendo? É. Você vai falando um monte de coisa, você vai lembrando um monte de coisa. Vai Luz, lembrando um monte que a de luz coisa. acende quando você passa na calçada. Sim, um monte de coisa. Mas, por exemplo, Rica, juntando o que você falou, que o Balgratis falou no começo, que a gente nem levantou, é assim, a gente e a construtora e tudo se move mediante ao que o mundo está vivendo e o cotidiano das pessoas. Então, por exemplo, assim, quando você falou no começo que mudou o conceito, que as edificações agora têm um clube no primeiro andar, isso é para ser mais conveniente para as pessoas se sentirem seguras e ter tudo, que nem você fala, Rica, a um elevador de distância. Exatamente. E aí essa questão periférica de proteção, coisa e tal, é tudo para a gente se sentir seguro. Porque hoje em dia, o mundo exterior, fora da nossa casa, tá Tá perigoso. perigoso, tá difícil. Tá mesmo. Né? Então, isso que a gente está falando é muito legal. E você falou uma coisa muito perspicaz, Ricardinho. Você estar seguro e ter a sensação de segurança, cara, é uma coisa muito peculiar de cada um. A gente trabalha tanto, vai botar a cabeça no travesseiro, ver qualquer ruído. Eu sou um cara que tinha até um pouco tempo atrás sono leve. Já levantar, pegar um porrete aqui da diálogo e ia ver o que estava acontecendo. Não, Taco de beisebol. é o Taco de conforto. beisebol. Eu sou assim. Se eu escutar um barulho que não é normal, parece que é um alarme. É um alarme. Eu levanto Instintivo, né? e vou ver. Instintivo. Isso é bom porque você vai saber o que está acontecendo, mas é ruim que você não descansa, né? Você não consegue ter uma Nunca paz. desligar, né? Você não desliga do mundo. Você sempre tem você sempre tá com aquela preocupação. De, será que tá acontecendo alguma coisa? Será que vai acontecer? O que tá pegando, né? Então, coisas que influenciam aí na nossa vida, no dia a dia. Se a gente pudesse fazer um roteirinho para o corretor que quer vender e quer trazer isso para o cliente final, que ele está numa transição de uma casa para ir para um apartamento, como que a gente ajuda ele? Como que a gente, em cima desse episódio que nós estamos falando sobre segurança, o que a gente pode falar para persuadir essa pessoa que está resistente? Não existe enfeitar o pavão. Não existe isso. É falar o que acontece. O memorial descritivo, o corretor, parece que brincadeira, mas o corretor, se ele lê uma vez, ele não pegou nada. É a mesma coisa, a gente vai ler um roteiro, qualquer coisa. Se a gente lê uma vez, não vamos pegar nada. Depois da segunda, a gente já absorveu 30%, 40%. Leu a terceira, 70%, 80%. Então, o corretor lendo o memorial descritivo, estudando o projeto, e hoje, a vantagem dos condomínios hoje, gerador. Então, isso, querendo ou não, traz também a segurança. Né? Que se acabar a luz, Acabar o condomínio a não luz- fica vulnerável. Vulnerável. É. Não fica vulnerável. E acho que isso é uma coisa legal de falar, Balgratis. A gente já até comentado a história do gerador, que o gerador às vezes é conforto, não? Mas um dos itens que o gerador segura é a parte de segurança. A parte de do segurança, prédio, ok. né? Então, mesmo que não seja o gerador full, o gerador de conforto, acho que também segura o sistema de segurança do sim, prédio. Sim. As escadas de emergência ficam acesas. O elevador, O né? elevador, pelo menos um elevador fica disponível. Sim. Entendeu? E a portaria. E a portaria, que é a Que é a parte mais vulnerável coisa. Então, não adianta querer cortar o fio do condomínio que a cerca elétrica vai parar de Vai funcionar, hein? Ela, se tiver o geradorzinho lá, ela provavelmente vai continuar funcionando e vai tomar um choque do mesmo Ela jeito. pode até parar, mas vai ter outros mecanismos aí que vão assegurar. e vai fazer a vez o cara que tá com má intenção, ele até pega isso como oportunidade. Às vezes aí nós temos aí um dia de chuva, aí, um dia de caos na cidade que apaga tudo. Que apaga metrô, que alaga tudo, e isso tudo tudo influencia. E o cara, ele tá ali, ele tá de olho nisso, ele tá de olho na oportunidade de entrar para dentro lá e fazer as coisas erradas. Ele O está corretor, afim de uma oportunidade. pegando esse ganchinho aqui do Balgratis, o corredor ele tem que estar atento a isso.
não é minha área, mas se fosse, eu falaria tudo aquilo. Fale aquilo, mostre aquilo que você gostaria de receber. E aí deixar bem transparente, né? Para aquele cliente lá que está com uma expectativa grande daquilo que vai adquirir. Você sabe, uma coisa que o Balgaratti falou aqui, e até ajudando a responder essa história do Rafa, que eu acho que é sempre bom a gente martelar nisso. O Balgaratti falou uma coisa que quando o cliente vem dessa história da casa para um apartamento, é porque alguma coisa aconteceu, né? Tem um background, tem um histórico de alguma coisa. E o corretor, ele só descobre isso conversando. Exato. Perguntando. Tem que saber da história. Não adianta tentar adivinhar. É muito importante. Não adianta ligar o modo automático. O modo falar automático assim, de venda, hoje né? eu vou falar de segurança. Não. Não adianta. Hoje eu vou falar de lazer. Não adianta. Tem que ter contexto. Tem que ter contexto, né? A pessoa precisa conversar. Ela precisa entrevistar o seu cliente para entender a dor. É uma palavra que a gente usou muito aqui já, a dor do cliente. O cliente senta na mesa com o corretor porque ele tem alguma dor. Exato. Seja que a casa dele é pequena, seja porque ele sofreu com um assalto, seja porque ele tem cachorro e não tem espaço, ele quer um garden por causa disso. As pessoas sentam na mesa com o corretor porque elas têm alguma dor em relação à moradia delas atual. Se o corretor conseguir entender isso e se ele entender que o problema é um pouco mais sério, vamos colocar assim, que envolve um histórico traumático, Okay. não sei se é a palavra mais correta, mas a gente fala de segurança, vamos pensar assim. Existem itens que a gente pode enumerar numa mesa, né, que talvez agreguem, né, que agreguem o discurso de, olha, por mais eu estou tentando ressaltar isso, Rafa, porque isso é padrão nos projetos da gente, Joshua. E quando é padrão, os corretores tendem a esquecer. Porque a gente tende a falar sempre o que é diferente. Okay. Né? Então, esse empreendimento tem um gerador full. A gente se concentra no gerador full e esquece de falar do resto. Okay. Porque o resto tem todos. Mas o cliente não sabe. O cliente é o primeiro prédio que ele está visitando. Para a gente é o 50º, é o 30º. Então, a gente diz, não, mas todos têm. Mas o cliente não sabe. Então, na hora que a gente começa a conversar e a gente entende o que realmente aflige aquele cliente naquela situação, e dentro da experiência que a gente tem, com as 30 vezes que eu li o memorial descritivo, as 200 que eu já li os folhetos, e eu consegui entender, puxa vida, ele tá com uma dor de tamanho, que a casa se tornou pequena, mas ele tem um problema também de vulnerabilidade da casa. Puxa, eu vou nessa linha aqui, eu vou mostrar, não é nem nessa linha, mas eu vou mostrar para ele todos esses itens. Você desenha um atendimento. Exatamente. Você desenha um atendimento. Eu personalizo. Você personaliza o atendimento para ele. Eu não vou no modo automático. Isso. Eu falo para ele, olha, aqui nós temos isso, o projeto é do cacete, tem tudo isso aqui, mas olha, tem isso aqui também, ó, que vai atender isso para você. Aí o atendimento começa a fluir melhor. Sim, porque você personaliza, você pega na veia. Pega na veia. Aí a gente é atacador. Mas o atendimento para venda é isso. O corretor tem que personalizar o atendimento. Vou usar até a sua palavra. A dor. Você tem uma dor diferente do Rafael, diferente do Shoa. Então para fazer uma venda para você, eu tenho que entender você, Ricardo. Vou ter que entender Tem que saber o que a pessoa está buscando. A pessoa está buscando. Sim. Ou a família daquela pessoa. Então, quando tem criança, você tem que apresentar o condomínio com as áreas de lazer. Quando é uma pessoa adulta, ela não vai se preocupar com a área de lazer que ela não usa. Né? Mas você tem que apresentar um motivo de segurança, que às vezes ela, como é uma pessoa sozinha, uma residência de rua, uma casa de rua, não faz sentido para ela por qual motivo? A vulnerabilidade, né? Que ela fica na casa de rua. Vou falar uma coisa para vocês. Ricardinho, você me complementa. Do comecinho do programa para agora, vocês estão voando, hein? Tão voando. Estão voando. Se solta, né? Se soltando, vão relaxando. Oh. E Rafa, eu tô provocando isso com eles, porque falar de segurança é difícil. É um assunto difícil. Mexer com a intimidade da pessoa. É delicado falar de segurança. E quando esses assuntos difíceis vêm para a mesa com os corretores, às vezes a gente se perde um pouco. E não é difícil falar, desde que a gente conhece o que a gente está vendendo. Okay. Se a gente conhecer, que o Balgaratti pontuou muito bem, eu estou vendendo o Monan, o Monan Moema, que é o folhetim que está aqui na minha frente. Se eu conheço esse projeto de cabo a rabo,
se sentar alguém na mesa, a pessoa pode falar a dor que ela tiver. Se eu conhecer o que tem aqui dentro, eu consigo oferecer o melhor remédio para ela. Transforma. Eu transformo. Eu consigo oferecer. Se eu tiver Você um cura. remédio para ela dentro deste catálogo, desse memorial, desses produtos, Ela vai eu receber. vou conseguir oferecer para ela. Então a gente já falou bastante aqui de capacitação técnica, que as pessoas precisam ter preparo, não sei o que lá. Então, assim, o recado que eu daria para todo mundo, o Balgratz, não importa a dor que a pessoa tenha, seja de segurança, uma outra, a gente vai trazer um dia aqui sustentabilidade. Vamos falar do verde, vamos falar das preocupações com o meio ambiente aqui também. Tem pessoas eu já vi pessoas comprarem empreendimentos por causa de questões ambientais dos empreendimentos. Protocolos, né? Protocolos ambientais de Certificados, né? Certificados verdes. Verdes, que a construtora Exatamente. possui, Então, assim, possui. se as pessoas estão preocupadas com isso e a gente consegue entender memorial descritivo, folheto, memoriais de incorporação, os documentos do empreendimento, onde eles me explicam o que o empreendimento tem. Que eu sou um farmacêutico, que eu estou munido agora com os meus remédios, estão chegando meus pacientes com suas dores. Eu te diagnostico, te ofereço o melhor remédio, consigo fazer, pelo menos te encaminhar para uma venda cada vez mais assertiva, cada vez mais próxima da realidade, né? Não sair no modo automático. Vou ligar hoje o meu lado guarda e vou falar de segurança. Vou ligar amanhã o meu lado bicho grilo e vou falar de sustentabilidade. Não é isso, né? A gente precisa personalizar cada vez mais o atendimento, independente de qual assunto que pulsar na mesa. É só entender direitinho o projeto que você está falando, que dá para oferecer o melhor remédio pro cliente. É isso. Por isso que eu gosto de vendas. Fala aquilo que você falou da segurança pública, Balgratz. Você falou que ia falar e esqueceu? Do negócio do ganho? Oi? Fala pra mim. Tá. Deixa Não, nos comentários. do meu ganho? Sim. Fala pra Eu eles. atuava na área da segurança pública e entrei na corretagem como bico, né? O bravão nosso. Aí, o que aconteceu? Em 6 meses de corretagem, eu fiz 2 anos de salário. Aí pesou, né? Aí pesou. Aí eu saí da segurança pública e vim pra corretagem. As mudanças, a É estratégia. as mudanças, é escolhas, né, da você vida. buscar. Existe as escolhas, então E vou te E falar. foi feliz e está feliz. estou feliz. Quando a gente falou Legal. assim, vamos fazer um episódio de segurança, né? Rafa, o que a gente pode falar? Rafa, fala com o Balgratz. Fala com o Balgratz, que acho que não consigo lembrar de uma pessoa melhor pra falar de segurança com o Balgratz. Fala com ele que você vai entender por quê. Aí o Balgratz está aqui. Então, Balgratz, de coração mesmo, viu? Super obrigado por você ter atendido. Eu ainda falei pro Rafa assim, Rafa, Balgratz é tímido, ele não vai aceitar. Aí eu perguntei pra ele, Balgratz aceitou? Aceitou de primeira, bateram um palmo pra ele. Foi, nossa. Valeu, Balgratz. E obrigado também, Ushua. Obrigado de verdade, meu. Você é nosso Valeu. anjinho da guarda mas aí. sabe quem que Esse é o cara. que nos passa essa tranquilidade? É vocês, cara. Vocês estão de parabéns aí por esse programa maravilhoso aí. Fica JD, tranquila, a mesa Cast. fica tranquila. A É verdade. gente, boa. a gente fica de coração mesmo. Eu fico tranquilo de estar aqui. Espero ter, né? A gente fica, ajudado aí. quando chega, tem uma Agregado intimidade. aí algumas Começa a olhar as câmeras, microfone. Mandou muito bem o show. Porque a gente acaba passando experiência, aprendendo junto. isso Troca de aí. experiência, isso é muito bom. Mas Vocês a estão gente de tem um parabéns. negócio, né, Rafa? Temos Cadê o nosso? uma lembrança. Que mais aqui, um, agora né? temos mais essa nossa sociedade, a sociedade do podcast. Então vocês são agora membros honorários do nosso Jovem Obrigado. Podcast, né? Que Então, legal. oficialmente, Chama toda semana. meninos, não tão meninos assim, ó. Pode chamar toda semana. Isso aqui pra nós, né, Balgratz? Isso aqui é um troféu. pai. Vou falar pra vocês tomam café, né? Tem que, Tomamos. Bastante. tem que ter orgulho de ter. Eu comecei a tomar café depois que eu fiz tiro de guerra com 19 anos. Eu fui dispensado. Olha, eu... Uma Bem- coisa que bem uma pra coisa isso que eu acho servir. interessante para isso, eu acho que todo homem ou mulher hoje tem nas Forças Armadas, eu acredito que todo homem e mulher deveria servir as Forças Armadas. Eu também acho. É mesmo? Como experiência de vida. É mesmo. Ia mudar bastante coisa em relação à segurança pessoal, patrimonial, Educação. empresarial, Sim. educação. Sim. Então eu acredito que deveria o militarismo
enquadra as pessoas. Ser um cidadão de verdade. Vou te contar então um caos. Vai, Ele pra encerrar. Oh, Vou eu adoro vou encerrar causos. contando meu caos no exército. Conta, Rica. Meu Cortaram caos o no teu cabelo. exército, chato. Fui eu me alistar lá no Ricardinho exército. serviu. Eu não servi. Nem pra isso eu servi. Eu servi pro exército. Eu fui me alistar no exército. Me alistei lá no exército, mas desesperado pra não pegar o exército. Porque eu sou fresco, não comia porra nenhuma. Falei, vou sofrer. Não O gosta de passar frio? Vai. Exatamente. Se ele pisava no EVA no joelho pra não machucar o joelho na sacada, eu me enrolava no EVA pra não trombar nem na parede. Fui no exército, lá na Penha, né? Me alistei, me chamaram, fui lá pro Abílio Soares, não, Ibirapuera. Abílio Soares. Fui lá, fiz lá a preleção, Jurou processo bandeira. seletivo. Jurou Fiz bandeira. tudo, passei. Falei, nossa. Passou? Passei. 2 dias lá, passei. Passava em tudo. Falei, não quero. Não quero. Eu não quero passar. Como é que eu repito de ano? Aí eu era 17 e eu entrei na faculdade muito cedo. Eu entrei na faculdade com 17 anos. E aí eu tava matriculado na faculdade. Então me mandaram pro CPUR. E eu fui pro CPUR. Então lá no Santana. exército de Santana. Que curso você quer fazer? Eu falei, minha Nossa Senhora. Pronto, Telecomunicações. Telecomunicações. Fazer publicidade. Telecomunicações. Telecomunicações no CPUR. Vai tal dia lá no CPUR de Santana. Lá vou eu pro CPUR de Santana. Chegou lá, telecomunicações, faz a matrícula, tudo. Nossa, ferrou. Vamos fazer agora seus testes físicos. O show, aí começou. Sofrimento. Um show de horrores. Show de horrores. Aí você vê onde que você repetiu, né, Ricardinho? Meu Deus. Olha, só vou te contar um. Me fizeram Barra. de flexão. Jura? Eu olhava pra barra, eu não sabia nem o que fazer nela. Eu olhava pra cima, não sabia ou como fazer. Aí o que eu fiz? Imagina um monte de soldado lá. Eu dei um impulso, vim pra trás, vim correndo, pulei na barra. Já ganhou uma. E eu fiquei Balançando. O pêndulo. um tempinho na barra. O cara O cara falou, não. tá dispensado. Você ufa. Não foi nem proposital, gente. Eu saí de lá humilhado. Saí de lá humilhado. Falei, gente, cheguei pro meu pai. Falei, pai, o exército me dispensa porque eu não sirvo nada de físico. Você falou assim pro seu pai, eu consegui. Eu consegui ser ser dispensado. Falei, meu Deus do céu, que horror. Consegui, pai, que horror. consegui ser Mas eu dispensado. concordo com você. Por disciplina e por entender os protocolos de segurança, né? E pra deixar desse povo ser tudo mimimi, eles deveriam entrar no exército hoje. Mas... E nesse clima, e nessa vibração, e quem não imaginou o Ricardinho nessa situação, nós vamos fechando esse JDcast, não é isso mesmo, É isso aí, Ricardinho? meninos. Mais uma vez, ó. Muito obrigado pela participação de vocês. Não, sei que tempo é dinheiro. Pra nós, tempo não é uma coisa escassa hoje em dia. Então, muito obrigado por dispor essa uma hora e pouco que nós estamos aqui conversando, porque a gente só traz aqui quem a gente acha que vai agregar e vai realmente fazer a diferença aqui com todo mundo que está assistindo com a gente. Nesse assunto, não encontramos ninguém dentro dessa casa que poderia agregar mais do que vocês aqui. Agradecer, né? Obrigado, viu, Showa? Já posso, né? Sempre. E falar assim, pessoal, aqui foi um bate-papo prazeroso. Cuidem de vocês, cuidem da saúde, cuidem da sua segurança, cuidem da segurança da sua família. Tenha paz, né? E que tudo vai dar certo, que tudo... Deus tá aí, ó, abrindo as portas para nós aí. E abriu mais uma aqui hoje. Aê! E você, Roberto? Grande Manda show! um recadinho aí pra sua equipe, principalmente. Eu quero agradecer primeiramente vocês aqui pelo convite, tá? Agradeço a minha equipe, agradeço a empresa que eu estou atuando. Estou há 8 anos dentro da casa. Eu agradeço. E eu quero deixar um provérbios. Bênção haverá na cabeça do vendedor. É isso aí. Aê! Caraca! E aí, palavras difíceis. Que a gente vai se despedindo aqui, né, Rafa? Então, ó, pra todo mundo que tá nos assistindo, ó, valeu, muito obrigado. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse episódio com todo mundo, porque este programa foi feito para e pensando em vocês. É isso aí, pessoal. Até o próximo JDcast, até quarta. Valeu! Tchau.